Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos unindo a Nossa Senhora, onde nós vamos fortalecendo agora a nossa fé, ouvindo o Santo Evangelho, ouvindo as mensagens de Nossa Senhora, e a gente vamos então fazendo um relacionamento de pai para filho e também de mãe para filho. Assim também ouvindo o filho e ouvindo a mãe, a gente vai entrando numa sintonia de aproximar cada vez mais, deixar ser conduzido pelo esse ensinamento, pelo ensinamento que vai trazer para nós conversões, para o ensinamento que vai trazer para nós uma intimidade com o próprio Deus, uma intimidade com a própria Virgem Maria, e vai nos aproximando um dos outros com amor fraterno, né, que vai assim trazendo uma grande expectativa de mudança na vida familiar, na, na vida social, no trabalho, e a gente vai trazendo para dentro de nós, né, um, uma expectativa nova, uma expectativa de viver um diferencial, que um amor grande possa brotar em nossos corações e transbordar na nossa família e aonde a gente estiver. Quero agradecer a todos vocês que estão aí vivendo esse momento com Maria Santíssima, trazendo isso para você, trazendo isso para a sua família, pela sua comunidade, e que você vai vivendo, né, a palavra, vai deixando que a palavra ela vai te consumindo, assim como uma vela no altar. É assim que a gente tem que ser. Deixar ser consumido pela força da palavra, pelo Espírito Santo, diante de Deus. Vamos então invocar a Trindade Santa, mas antes disso eu quero agradecer você que está se inscrevendo. Meu muitíssimo obrigado, você que está fazendo parte aí desse momento de fortalecer cada vez mais esse nosso encontro. Meu muitíssimo obrigado. Deixe o seu comentário, os comentários estão aí à vontade, sinta-se à vontade. Vai se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu joinha. O seu joinha é importante para que a gente alcance mais pessoas e que alcance também mais filhos e filhas, né, do Pai e da Mãe, Maria Santíssima. Agradecido a todos vocês, meu muitíssimo obrigado. E hoje a gente tem aqui um tema, as minhas mensagens, e nós vamos refletir de outro modo, sereis paralisados pelas dúvidas, pelo desânimo, pelas dificuldades, pelas oposição que encontrais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. O livro é ainda o da 28ª edição, aos sacerdotes filhos de Nossa Senhora, nas páginas 509 em diante. As minhas mensagens. Santuário de Castelmonte, Itália, 9 de novembro de 1984. Durante a celebração, logo após o Evangelho. Filhos prediletos, hoje subiste novamente aqui ao meu santuário diante desta minha imagem, tão venerada por ser sinal de uma minha particularíssima presença no meio de vós.
Vieste aqui para invocar a minha proteção sobre a igreja, sobre o mundo, sobre todo o momento do movimento sacerdotal mariano, espalhado por toda a parte. Como mãe, aguardo a como mãe agrada a Santa Missa que celebrais em minha honra. Convosco quero que estejam espiritualmente presentes os meus filhos prediletos do meu movimento de todos os 5 continentes, porque os meus tempos chegaram. Nestes anos, formei-vos como mãe através das minhas mensagens. São muitas palavras de sabedoria que fiz brotar do meu coração imaculado para vos formar no meu desígnio. As minhas mensagens traçam, antes de mais nada, um caminho simples, luminoso, que eu vos indiquei e que vos deveis percorrer cada dia para viver a consagração que me fizeste para crescer no meu amor e na vida de união comigo, para amadurecerdes cada vez mais e estardes cada vez mais preparados para realizar a tarefa que vos indiquei. Se alguns de vós pararam depois de se terem consagrados a mim, é porque deixaram de ouvir, de meditar e de viver as minhas mensagens. Oh, depois de muito triunfo, elas serão luz para toda a igreja. Então se compreenderás tudo o que eu fiz por vós nestes anos. Meditai as minhas mensagens, vivei-as. Se viverdes tudo o que vos indiquei e percorrer o caminho que vos tracei, percorrereis seguros o caminho da consagração que me fizeste e realizareis o grande desígnio do triunfo do meu coração imaculado. De outro modo, sereis paralisados pelas dúvidas, pelo desânimo, pelas dificuldades, pelas opções que encontreis. Ficareis paralisados e não estareis prontos para cumprir tudo o que dispus para vós e que hoje é tão necessário para a salvação do mundo e para a renovação da Igreja, do qual sou mãe. Nestas mensagens, revelo-vos também o meu desígnio desde a sua silenciosa preparação até a sua dolorosa realização e ao seu vitorioso cumprimento. Agora estáis para chegar ao fim mais doloroso e sangrento da purificação, que se desenvolverá nestes anos, antes do grande triunfo do meu coração imaculado, no advento do reino glorioso de Jesus. É um desígnio que abraça este século. No ano de 1917, em Fátima, antecipei-o quase como anúncio profético, no momento em que apareci evidentes e grande luta contra a mulher vestida do sol e o dragão vermelho. Luta que havia de durar o século inteiro, como desafio soberbo lançado a Deus pelo meu adversário, certo de conseguir destruir a igreja e de levar toda a humanidade a uma rejeição universal de Deus. O Senhor concedeu-lhe este espaço de tempo, porque no final a soberba do dragão vermelho será destruída
e vencida pela humildade, pela pequenez e pela força da vossa Mãe Celeste. A mulher vestida de sol, que reúne agora todas as suas pequenas crianças no seu exército, preparado para a batalha. Agora que chegais aos anos mais dolorosos e sangrentos desta grande luta, eu intervim pessoalmente para formar o meu exército através do movimento sacerdotal mariano, que é obra minha. Para isso, escolhi como meu instrumento um filho entre os mais fracos, humanamente e mais desprovido, e levei-o a todas as partes do mundo para demonstrar a todos que isto que está acontecendo se deve apenas a uma minha intervenção pessoal e extraordinária. Portanto, filhos, não temas as dificuldades que encontras quando te parece que alguns instrumentos por mim escolhidos, enganado por Satanás, já não quer responder ao meu desígnio. Tem confiança em mim. Eu sou a única comandante do meu exército. Só eu é que sou a mãe e rainha do meu movimento. Eu emprego os instrumentos que me respondem e escolho outros quando os que foram escolhidos por mim já não me respondem mais. Eu mesma levo avante esta obra, cada dia, para a grande batalha que estamos combatendo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Mudemos agora a proclamação do Evangelho, fica um pouquinho diferente. Vejamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que fosse vendido com um escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagassem a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e prostrando, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deve. O companheiro caiu aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhes contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias
tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente está vivendo aí momentos difíceis, né? E nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, né, a violência ocorrendo aí solta até mesmo dentro da nossa casa. E aí a gente vai pensando, como dar o perdão? O perdão, ele, quando a gente se fala de perdão, parece ser assim tão fácil, né? É como se fosse uma briguinha qualquer. Ali a pessoa ofendesse a outra e aí a gente, sabe, fosse até uma delegacia prestar sem queixa para que aquela pessoa pagasse ali uma indenização ou até mesmo um serviço comunitário ou até mesmo cestas básicas. Então tudo ficaria ali bem, passaria ali uma, uma régua, uma borracha nesses acontecimentos. Mas não é assim como a gente pensa. Nossa Senhora, ela vai trazendo para nós uma maneira de como a gente deve viver esse momento do perdão. As minhas mensagens, as mensagens de Nossa Senhora, e principalmente, ela vai citando aonde ela inicia esse momento de busca para que a gente possa compreender. A mensagem de Nossa Senhora em Fátima, ela veio mostrar para nós essa grande batalha. A grande batalha de buscar o amor a Deus, de buscar viver um compromisso verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus. E assim a gente buscando esses compromissos, a gente vai vivendo uma vida completamente diferente da vida em que vivia antes. Quando Nossa Senhora escolheu aqueles 3 pastorinhos, aquelas 3 crianças, para então iniciar um chamado à atenção, a chamar a atenção da grande população, então ela pediu àqueles pastorinhos oração e sacrifício para as almas que estão se perdendo, que estavam se perdendo naquele tempo. Então essa conversão para os pecadores, um momento para que as pessoas começassem a conversão. Aí já está o grande momento de pedir perdão, do perdão. É bastante difícil e doloroso. É um sacrifício muito grande. Aí então Nossa Senhora ela vai colocando para nós, traçou todo o momento. Quando a gente faz a consagração a Nossa Senhora, quando a gente vai evangelizar, né? Nossa Senhora ela coloca que ela quis também fazer esse momento grande, como assim aconteceu em Fátima, com o seu movimento sacerdotal mariano, esse que a gente encontra no livrinho com o Padre Gobi. Ela escolheu o Padre Gobi, uma pessoa bastante simples e humilde, para que pudesse viajar aos 5 continentes e então fazer o movimento sacerdotal mariano. Aonde esse movimento sacerdotal fosse fortalecendo alguns padres para que pudesse fazer uma rejeição, né, das tentativas do maligno aí contra a igreja, para que a igreja não acabasse, para que a igreja permanecesse firme, permanecesse de pé. Essa igreja está de pé hoje é devido a esse movimento que Maria fez e que vai assim trazendo aos padres e aos bispos uma forma de vivenciar o momento do seu sacerdócio. A importância do seu sacerdócio.
ao seu importante sim dado a Jesus Cristo. A importância dele estar ali celebrando uma Santa Missa. A importância dele estar ali perdoando os pecados, ali fazendo a comunhão nossa com Deus novamente, né? Restaurando, nos lavando, nos ligando aos céus. Então, esse movimento, ele foi bastante eficaz para que isso acontecesse dentro da igreja. E também com muitos, né, que hoje usa o livrinho, hoje usa então essa expectativa, essa esperança de evangelizar. Só que muitos desistem. Porque evangelizar para nós leigos é um pouco difícil. Porque nós ainda não temos nenhum conhecimento da teologia, nós não temos nenhuma uma coisa que nos atrai, que nos fortifica. Então a gente precisa de Nossa Senhora para que a gente tenha uma esperança firme, para que a gente consiga evangelizar. O nosso tempo, às vezes, é curto e a gente acaba não tendo tempo porque a gente precisa ler o livro, a gente precisa ver o Evangelho, a gente precisa fazer um ensinamento, um estudo, para que a gente possa, então, passar esses estudos. Simplificando, a gente precisa ser evangelizado primeiro. Quando a gente está com o livro, quando a gente está estudando, a gente está evangelizando a nós mesmos, sendo evangelizado. E aí, quando a gente encontra, né, a gente achando que ali a gente está, né, recebendo só a mensagem de Nossa Senhora ou só tentando evangelizar, não, porque se a gente for tentar só fazer isso e evangelizar as pessoas, é difícil, porque às vezes a gente vai perdendo assim o que Nossa Senhora está falando aqui, né? A gente vai perdendo o ânimo, a gente vai tendo desânimo, porque nem todas as pessoas vão, o grupo vai diminuindo, né? E a gente não vê fluir. Mas por que isso? Porque eu estou sendo evangelizado primeiro. Eu estou sendo evangelizado para que eu possa ser firme na fé, ser firme nas mensagens de Nossa Senhora, ser firme no Evangelho e tentar levar a salvação a uma só pessoa que seja. Eu preciso tentar evangelizar. Eu preciso tentar evangelizar dentro da minha casa e olha como é difícil a gente evangelizar os nossos filhos, evangelizar a esposa ou o esposo. É difícil. Por que é difícil? Porque às vezes nós precisamos evangelizar nós mesmos. Quando nós evangelizamos a nós mesmos, com Nossa Senhora, com a mensagem e com também o Evangelho, a gente vai se educando. E quando a gente vai se educando, a gente vai assim, vendo os passos difíceis que as pessoas têm, a gente também tiveram. A gente vai se espelhando em cada passo de evangelização das pessoas. E aí a gente vai compreendendo que não é fácil evangelizar. Não é fácil. E se a gente não ser evangelizado, aí a gente vai começar a entrar nesse momento que de outro modo a gente vai ser paralisado. A gente não vai conseguir mais evangelizar porque a gente acha que não consegue. É como se soltar palavras ao vento. Ninguém vai ouvir. Aí depois entra as dúvidas, os desânimos, vai entrando as dificuldades, que a dificuldade vai sendo o tempo, porque uma pessoa que é casada, ela precisa cuidar da sua família, ela precisa do trabalho, ela precisa, então, de muitos afazeres. E o tempo para evangelizar precisa de um esforço a mais, precisa de um tempo a mais. Então, ali se tornam as dificuldades bastante grandes no decorrer da sua história, do seu cotidiano. E principalmente agora, nos momentos que a gente está se encontrando, né?
muitas dificuldades financeiras, muitas coisas, e às vezes a gente se torna incapaz de tirar meia hora, 10 minutos para orar ou para fazer um momento de escuta ao nosso Senhor e ao nosso Deus. E aí a gente vai encontrando também oposição dentro da família, oposição dentro do trabalho, oposição na própria, assim, como que eu posso colocar aqui, dentro da mesma, do grupos que a gente frequenta ali como que eu posso colocar, Jesus? Vamos colocar dentro da própria igreja ali, os ministérios que a gente frequenta, com as pessoas que a gente frequenta. Não seria bem isso essa palavra que eu queria usar, mas vamos colocar logo, assim, o momento que a gente vive dentro da igreja, nos grupos que a gente vive, nas pastorais que a gente vive, né? A gente vai vivendo também essas oposição. E você não pode isso porque você não tem matrimônio, você não pode aquilo por causa que, sabe, não tem esse sacramento, não tem isso, não tem aquilo outro. Então a gente vai encontrando essa oposição e que a gente às vezes traz para dentro da gente como uma maneira de barreiras. E aí a gente vai trazendo dificuldades. E não é bem isso. É para que a gente possa crescer, né? Crescer cada vez mais. E dessa forma, Nossa Senhora vai ensinando que, sendo evangelizado nós mesmos, nós conhecemos o nosso desejo de ser perdoado pelo nosso Deus. E no momento que a gente possa ser perdoado pelo nosso Deus, é quando a gente encontra tudo isso, e quando a gente passa por tudo isso, e quando a gente começa a se afastar. Aí a gente vai vendo as necessidades. Olha, eu saí do meu, eu saí da minha comunidade, eu afastei da igreja, eu afastei disso por causa daquilo outro, e você vai encontrando as pontas soltas da sua vida em que você precisava se fixar ela no manto de Maria, no manto de Cristo, para que nunca se solte, para que nunca mais você desanima e desiste do seu caminhar. Porque está o momento do perdão, está o momento também da gente viver a graça de pedir perdão. A graça de achar que nós somos já o suficiente para que possa pregar, para que possa falar, para que possa seguir um pouco adiante e achar que não peca e achar que não erra. A gente precisa aprender com nossos erros, pedir perdão. E assim a gente vai sendo evangelizado, né? Eu preciso me evangelizar primeiro. Eu preciso conhecer a todo o meu podridão, todo o meu defeito, para que eu possa conseguir evangelizar. Então, dentro de mim, para o perdão é bastante difícil. O perdão, ele não é fácil. Se a gente for aí falar, a gente acha que é tão fácil perdoar. Quando a gente coloca até mesmo dentro da família, irmãos, para perdoar isso ou aquilo outro, já encontra dificuldade, já é um pouco difícil. Se já é difícil perdoar ali, viver uma harmonia com pessoas do próprio sangue, imagina com pessoas que não faz parte da nossa corrente sanguínea, dos laços familiares, é mais difícil ainda. Somente quem está cheio e repleto do Espírito Santo e conhecedor da palavra e sendo evangelizado é que possa perdoar. Assim como Estevão, né, o primeiro mártir da igreja, que sendo pedrejado até a morte, ele perdoou aqueles que estavam ali apedrejando. Então, muitos dos mártires, né, ali ele fez o perdão. Por que que a gente vê nas histórias dos mártires um momento de uma dor que acaba não sendo sentida?
uma dor que eles não sentem, porque é o alívio do perdão. Quando a gente perdoa e quando é assim de coração, há um alívio muito grande que a gente não se sente mais dor, que a gente não se sente mais neste mundo, a gente se sente na presença do próprio Deus. Essa é a verdade. E é assim que Jesus vai ensinando. Porque quando a gente acha que é fácil, a gente vai se encontrar na pessoa de Pedro. Pedro achava tão difícil o perdão que ele foi perguntar para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Porque não é fácil estar perdoando toda hora. Não é fácil você manter um sorriso no rosto para as pessoas que lhe faz chorar. Não é fácil. Então Pedro ali se encontra e pergunta, mas o Senhor ele vai dizendo que a prática do perdão é o alívio da alma, é uma liberdade que você encontra cada vez que você perdoa no Espírito Santo e quando você perdoa de coração. Não adianta você perdoar e depois você falar, não esquecer. É como uma ferida e você coloca ali uma certa medicamento que ela sara por cima e cria aquela casca. Quando você vai mexer naquela casca, a ferida sangra, porque a ferida ainda está aberta. Então não adianta. Há remédios que você coloca na ferida, que ela sara e quando você tira a casca, só fica a cicatriz. Não sangra. Então é esse o momento que Jesus fala conosco. E o perdão tem que ser de coração, porque o perdão de coração não é esquecido, mas é cicatrizado, fica somente a cicatriz. Assim, essa história aconteceu, eu vou dizer o milagre e não o santo, de um jovem que foi criado pela sua irmã mais velha. Esse jovem ele criou um laço de amor e fraternidade com a sua irmã, que eles viveram por muitos anos juntos. Aí o jovem desgarrou ali da irmã para formar a sua família. Quando ele formou a sua família, ele precisou de novo da irmã. A sua esposa já estava grávida. E ali, quando a sua esposa deu à luz, e ali a casa apertou, mas um lugar, um espaço pequeno, mas trazido com carinho, com fraternidade, né? Percebia o envolvimento do amor fraterno. Depois que o jovem procurou outra casa que saiu dali, houve então uma pequena desavença que levou a ferimento de palavras que feriu bastante, que criou umas chagas em seu coração e que sangrava, e ele não conseguia perdoar. E aquela ferida, aquelas palavras feria ele como uma lança. E assim eu acho que também feria a sua irmã. Mas aí a sua esposa, vivendo aquele momento ali tão alegre, tão assim prazeroso dentro daquela casa, que ela falava perdoa, 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 tanto de ouvir o perdoa, e quando a sua filha completou ano, ele convidou a irmã para o aniversário. Não houve choro, não houve aquele abraço, não houve nada disso. Não houve pedido de perdão. Mas houve apenas um convite. E aí depois tudo se voltou ao normal. Foi passada uma borracha e apagou todas aquelas palavras que ofendeu. Foi arrancada a lança que feria o seu coração. Foi cicatrizada ali as chagas que sangrava tanto. Então por isso que o perdão ele tem que ser acompanhado pelo próprio Cristo Jesus.
Ele estava ali presente naquela hora, naquela esposa que pedia para que ele incessantemente perdoasse. E o perdão às vezes não vem assim com um momento de, como que eu posso dizer, com um momento assim de você e me perdoa isso, aquela coisa, não. O perdão ele tem que vir das profundezas do espírito. Tem que vir de dentro, de coração. Não precisa você falar, não precisa você fazer nada, precisa você agir e perdoar. Somente isso. É isso que o Evangelho vai nos ensinando hoje, é isso que Nossa Senhora vai nos colocando hoje, as suas mensagens, para que a gente seja, né, evangelizado. Sendo evangelizado, a gente não corre o risco de viver, né, na ignorância, de viver no egoísmo, de viver no desânimo, de viver no rancor, de viver nesse sede de vingança. A gente vai perdoando. É difícil, muito difícil, mas o Espírito Santo vai agindo, vai assim curando todas essas chagas, essas feridas e vai arrancando as lanças que vai ferindo os nossos corações, a nossa alma e vai resgatando ela para nosso Senhor e nosso Deus. Fazendo isso, você vai conseguir perdoar. Perdoando, você vai sentir um alívio muito grande e você jamais vai lembrar, vai dizer só ficou a cicatriz. Só a cicatriz, você só vai lembrar que ficou a cicatriz. Só isso e mais nada. Porque a graça de Deus estabelece, a graça de Deus permanece. Ela é uma coisa muito poderosa que nos modela, nos muda, nos transforma. É assim que Pedro também se transformou. Pedro ele se doou e que a sua morte foi semelhante à de nosso Senhor e nosso Deus na cruz, mas depois ele não quis como nosso Senhor e nosso Deus. E, enfim, ele foi colocado de cabeça para baixo. Mas morreu na cruz, pregado em uma cruz de cabeça para baixo. Que nós possamos levar então todo esse amor, todo esse desejo de coração de fazer o nosso encontro com nosso Senhor e nosso Deus através do perdão. Não somente do meu perdão para com Deus, mas também do perdão meu para com o irmão. Foi assim que Jesus estava ensinando. Quando aquele empregado chegou a ter o patrão, ele tinha uma enorme dívida. Assim nós temos. Nós temos uma grande dívida, uma enorme dívida com nosso Senhor e nosso Deus. Nós não conseguimos pagar essa dívida, mesmo que custasse a vida dos nossos familiares. Nós não conseguimos pagar. Só mesmo a compaixão de nosso Senhor e nosso Deus é que nos somos perdoados. E é dessa mesma forma que devemos perdoar o nosso irmão, porque diante da nossa dívida com Deus, a dívida para com o irmão é bem pequenininha. Por mais que seja tão dolorosa como eu disse, perante a minha com Deus, é bem pequenininha aquelas que me ferido até a alma. Eu firo mais o coração de Jesus do que o meu irmão fere o meu. Então precisa ter compaixão, precisa ter amor, precisa a gente traçar a nossa vida na fornalha do fogo do Espírito Santo e ser conduzido até o olheiro, aquele que nos transforma novamente em vasos novos, para que possamos ser preenchido e restaurado, ser cheio e transbordado da graça e da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe.
Ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por ele e com ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é um enviado do Pai. Com ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha de sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Esta oração foi escrita pela irmã Lúcia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso. Não deixai o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do vosso amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. Essa graça de Deus hoje nos ilumina a nossa vida, a nossa família, à luz do seu Santo Evangelho. Esse momento de a gente perdoar, da gente fazer, essa evangelização, evangelizar nós mesmos na palavra do Santo Evangelho. Toda vez que o Santo Evangelho é dirigido a nós, a gente precisa fazer a nossa reflexão. A gente precisa ter esse contato, ter essa intimidade, fazer esse encontro verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus. Assim a gente está evangelizando a nós mesmos. E eu peço a você que você continue firme no propósito que você colocou na sua vida, sobre a sua família, sobre os seus, que vai, através de você, que você vai levar a luz do perdão para a sua família, a luz do perdão para aquele que você ora, para aquele que você pede, para aquele que você intercede. Que você seja o pivô da concórdia, o pivô do amor, da graça e da bênção na vida das pessoas. Louvado sempre seja esse nosso Senhor e nosso Deus. E salve Maria Santíssima, salve, salve. E essa graça desça por cada um de nós, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e por aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro e que Nossa Senhora vai nos conduzindo na união do seu Filho Jesus. Até lá, até o próximo.